Hola chicos, como estão? Hoje a nossa aula é para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar a unidade 5 do seu livro. Então pega o seu livro, pega o seu caderno e vamos assistir a aula de hoje, tá? O tema da unidade 5 é Nos levantamos temprano. Então nós vamos trabalhar especificamente, como tema central dessa unidade, dois assuntos. Os verbos reflexivos, então a gente vai falar sobre a rotina, tá? Quando a gente fala aqui, nos levantamos, é um verbo reflexivo. Eu vou falar então sobre a minha rotina, eu preciso aprender as horas também para falar sobre a minha rotina. Ainda tem dois assuntos gramaticais lá no finalzinho como bônus, tá? Também incluído nessa unidade 5. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, para falar sobre a rotina são as horas, las horas. Então, saber las horas em espanhol é muito importante para quienes desejam ser fluentes nesse idioma. Al perguntar o horário, se utiliza o verbo em singular. Então, diferentemente do português, na língua portuguesa, a gente pergunta que horas são. Em inglês e em espanhol, a gente pergunta no singular. Então, a pergunta seria assim: que hora es? Que hora es? Ou tienes hora? ¿Tienes hora? ¿A que hora sales? ¿A que hora sales? Então, sempre o hora vai estar no singular, ok? Vamos lá. Então, aqui só para que você tenha uma ideia, de como é que funciona o relógio. Então, esse ponteirinho pequeno, la aguja pequena, indica las horas. E la aguja grande indica los minutos, tá? Só para a gente revisar. Lembrando que 1 hora, 60 minutos, meia hora, 30 minutos, um quarto de hora, então um quarto de hora são 15 minutos. E 3/4 de hora, 45 minutos. Dentro da divisão do relógio, a gente vai ter duas principais divisões, dentro do relógio. Então, quando você está falando de minutos, antes de dizer os minutos, você pode utilizar e ou menos. Então, desse ponto para cá no relógio, então daqui para cá, você vai ter que dizer e antes de mencionar os minutos. Então, eu vou falar, son las 4:05, son las 7:10, son las 8:15. Eu também posso falar aqui, son las 8:15, não tem problema nenhum, tá? Mas na Espanha, geralmente, a gente fala quarto, porque quando o ponteiro chega aqui, já passou um quarto de hora. Son las 7:20, son las 2:25, e quando o ponteiro estiver bem aqui, eu posso falar son las 3:30 ou son las 3:30. Não tem problema nenhum, você tem as duas opções. Quando você passa para este lado do relógio, já é diferente, tá? Você vai utilizar menos e os minutos. Então, você sempre tem que dizer a próxima hora menos os minutos que faltam para dar essa hora. Então, por exemplo, se eu estou falando 7:45. 7:45. Como seria 7:45 em espanhol? A gente vai falar a próxima hora, então a próxima hora, 8. São las 8 menos... Quantos minutos faltam para dar 8 horas? 15 minutos. Então, eu vou falar, são las 8 menos quarto, ou menos 15. Estou dizendo que faltam 15 para as 8. Que em português a gente também fala dessa forma, São 15 para as 8. Então, dessa mesma forma, a gente trabalha na língua espanhola, ok? Vamos para alguns exercícios. Lá na sua página 53, o início da unidade 5, você tem alguns relógios e o exercício pede que você escreva as horas, tá? Que horas são? No primeiro relógio ali, que hora é esse? São las 4 em punto. Então, você tem aqui, quando você tem horas pontuais, exatas, você vai falar son las 4 em punto, son las 7 em punto. Nada de dizer em puento, tá? Por favor, pelo amor de Deus, é em punto. Son las 4 em punto, ok? Tente resolver esses outros relógios, colocar as horas nesses outros relógios, para a gente verificar se você consegue realmente fazer de acordo com a explicação anterior. Pause o vídeo um pouquinho e depois retorne para poder ver as respostas, o resultado. Então, vamos lá. No próximo, aqui, 8:10, Então, como é que fica? São las 8:10.
São as 8:10. Aí aqui, ó, 8:20. São as 8:20. Aqui são 10:30, né? São as 10:30 ou são as 10:30. Próximo, são as 2 menos 25, então vai dar 2 horas, né? Faltam 25 minutos para as 2. Então, são as 2 menos 25, tá? Faltam 25 minutos para as 2 horas. Próximo, ali vai dar meia-noite, né? Ou 12 horas. Então, faltam 20 para as 12. Então, eu vou falar o quê? São as 12 menos 20. No próximo, faltam 10 minutos para as 7. Então, eu vou falar, são as 7 menos 10. E no último aqui você tem 1:15. Então, se você observar, em todas as horas a gente coloca son las e diz a hora. Son las e diz o horário. Porém, aqui quando você tem 1 hora, é no singular. Então, a resposta vai ser es la 1:15 ou es la 1:15. Na última parte do exercício, você precisa colocar o ponteiro. Você vai desenhar o ponteiro. A hora já está escrita. E você desenha o ponteiro, tá? Então, no primeiro é es la 1:15. Então, vai dar 1 hora, né? Então, faltam 15 minutos ou 1/4 de hora para dar 1 hora. O outro, es la medianoche. Então, meia-noite, você tem os dois ponteiros juntos lá em cima. São as 10 menos 5. Então, faltam 5 minutos para as 10. E no último, são as 2:30 e 35. São as 2:35. Então, você vai falar, você vai colocar o ponteiro no 2 e no 7. Bem aqui, ó. Então, vai ficar dessa forma. Beleza? Esse ponteiro daqui, ele deveria estar um pouquinho mais para cá, tá? Porque como tá chegando perto de 1 hora, o ponteiro da hora tem que ficar mais próximo da hora que vai dar, tá? Então, só faça uma correção bem aqui, ó. Você vai pegar esse ponteiro e colocar um pouquinho mais próximo do 1, ok? O resto tá de forma correta, tá? Beleza. Bom, depois no seu livro, vem os verbos reflexivos. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender. O verbo reflexivo é aquele verbo que apresenta uma ação em que a pessoa comete essa ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, o verbo ducharse, que é tomar banho, né? Então, você comete a ação, né, de ligar o chuveiro, de começar a tomar banho, e você sofre porque você fica limpo. Então, essa é a principal característica do verbo reflexivo. A pessoa comete a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Outra característica é porque os verbos reflexivos acompanham pronomes reflexivos. Então, eles não terminam só com AR, ER ou IR. Eles terminam com C na sua forma infinitiva. Por exemplo, duchar, né, que é o verbo tomar banho, fica ducharse, reflexivo, ducharse. Esse C do final é um pronome reflexivo. Então, é mais uma característica do verbo reflexivo, tá? Então, tem lá a explicação no seu livro. Hay verbos que indican que alguien está llevando a cabo una acción sobre sí mismo, o sea, el sujeto hace la acción y también la recibe. Estos verbos se llaman reflexivos y se concretan por meio de los pronombres reflexivos. E tem vários exemplos lá no seu livro, né? Despertar-se, levantar-se, cepillar-se, duchar-se, vestir-se, mirar-se no espejo, maquillar-se, peinar-se, né? Pentear-se. Cepilhar-se, né? Escovar os dentes. Perfeito. E a outra, desayunar, que é tomar o café da manhã ou de jejum, né? Que a gente diz. Ir al trabajo, ir a la escuela, estudiar, trabajar, almorzar, volver a casa, escuchar música, sentar-se, cenar, ver la tele, acostar-se, que é quando a gente se deita, né? Antes de dormir, e dormir. Observe que nem todos os verbos que estão aqui são reflexivos, porque nem todos eles acompanham o pronome reflexivo. Por exemplo, desayunar, tá terminando com C? Não, então ele não é um verbo reflexivo, mas ele é um verbo da rotina, por isso que ele tá aqui. Tá? Ele tá sendo apresentado porque a gente está falando de rotina. Bom, sobre os verbos que estão anteriormente, né, tem um pequeno texto lá no seu livro
sobre a rotina do David, Mauro, perdão, ¿no? La rutina de algunas personas, a ver, Mauro, Manu, Paco. Y ahí el texto dice, yo me despierto a las 6:30, me quedo en la cama un ratito más y me levanto a las 7 menos cuarto. Me cepillo los dientes y voy a ducharme. Mauro se viste siempre con camisa y corbata y gravata. Se mira en el espejo antes de salir al trabajo y se pone su saco, y pone un paletó. Además de maquillarse, Marina ayuda a su hijo a peinarse antes de salir para el colegio. A Manu y Paco les gusta desayunar juntos. Paco va a la escuela en bici y Manu va al trabajo em auto. Então, no primeiro, assim, aqui a gente observa alguns verbos, né, reflexivos. Me despierto, me cepillo, Mauro se viste, maquillarse. A ver se há uno mais reflexivo. Se pone su saco, ¿no? Na primeira, David, un chico que habla español, habla sobre su rutina diaria. Observa. Hola, ¿cómo están? Les habla David desde Venezuela y mi pregunta es, ¿cuál es tu rutina diaria? Mi rutina es simple. Me levanto temprano, cepillo los dientes, tomo un baño. Me visto para el trabajo. Trabajo todo el día hasta las 5 de la tarde. Luego llego, hago un poco de ejercicio y luego me relajo. Ceno, eu janto, veo un poco de televisión y listo. E pronto. Hasta luego. Que estén bien. E aqui, né, dentro da rotina do David, já estão marcados os verbos, né? Me cepillo, ou me levanto, perdão, cepillo los dientes, aqui me visto, são alguns verbos reflexivos, tá? Verbos sobre a rotina diária. Lá na segunda, pede que você responda a pergunta do David, né? Qual é a tua rotina diária? Então, você tem que escrever um pouco aí sobre como é a sua rotina. Você pode, né, montar algumas frases pequenas como essas do texto anterior. Bom, então os pronomes reflexivos, né? Então, como é que se dá a estrutura dos pronomes reflexivos? Isso também tá lá no seu livro, tá? Essa tabelinha tá lá no seu livro. Então, com a primeira pessoa, o pronome que a gente utiliza é o me. Então, yo me ducho por la mañana. Com o tu e vos, a gente usa o te. Siempre te acuestas a la misma hora. Com él, ella, usted, utilizamos se. Después de comer, María se cepilla los dientes. Con nosotros, utilizamos nos. Nosotros nos vemos a diario. Y con vosotros, os. Vosotras, os asustáis con la película de terror. Com ellos, seja, se ustedes, a gente também utiliza o se, igualzinho com a forma singular. Ellas se acuestan muy tarde. Então, você precisa saber o que é um verbo reflexivo, né? Por que serve um verbo reflexivo? Qual é a característica do verbo reflexivo? E, obviamente, quais são os pronomes reflexivos que vão acompanhar. Porque se você sabe quais são os verbos reflexivos relacionados com cada pessoa, quando você vai ler o texto, você sabe quem está cometendo a ação. Lembrando que o objetivo de estudar a língua estrangeira no colégio não é que você seja fluente no idioma, mas que você consiga, né, a partir do estudo da gramática, de vocabulário, entender os textos. Porque você vai fazer uma prova de vestibular, você vai fazer a prova do Enem. E lá você precisa ler textos. Se você não sabe nada do idioma, se você não conhece nada do idioma, nem gramática, nem vocabulário, nada, ainda que seja um idioma espelhado, muito parecido com a língua portuguesa, existem certos pontos que são diferentes, tá? Então, se nesse caso aqui você já sabe os pronomes relacionados a cada pessoa e lê uma frase, você entende quem comete a ação, tá? Então, quando você vê aqui, ó, siempre te acuestas a la misma hora, esse aqui, te acuestas, você sabe que quem comete a ação é a segunda pessoa do singular. E assim por diante, tá? Então, fique atento ao assunto. Lá no livro, na página 57 e 58, você tem alguns... um teste, né, que você pode fazer para saber se você tem algum vício no celular. Então, a frase, né, inicial é: se el smartphone hace parte de tu vida, de tu rutina diaria, haz este test y prueba si sos adicto al móvil, se você é viciado no celular. Usas el celular antes de dormir, bañándote,
comiendo, manejando, caminhando, e tem outras formas lá. Então faça a leitura desse texto, faça o teste também da página seguinte, tá? Pode ler esses 2 textos aí e ajuda também você a ampliar um pouquinho mais o vocabulário. Bom, na página 55 vem mais um tema gramatical, que são os pronomes indefinidos, tá? Então aqui você tem uma explicação do que são esses pronomes indefinidos. São uma classe de palavras com valor de adjetivo, pronombre ou advérbio, que se refieren a la tercera persona y dan nombre a diferentes valores, indicando imprecisión o cantidad indeterminada. Pueden expresar una cantidad, adversidad, igualdad, calidad ou inexistência, tá? Então, eles têm várias funções. Os pronomes indefinidos, eles aparecem em muitas frases, são muito comuns, tá? Então, por exemplo, tenho muitas coisas que hacer. Então, aqui eu tô dando uma imprecisão, é impreciso, mas é uma imprecisão de quantidade, tá? É muita coisa para fazer. Tenho muitas coisas que hacer. Eu não disse exatamente quantas coisas são, mas elas são muitas. Então, muitas é um pronome indefinido. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, para personas, coisas e coisas. Quando eu quero fazer perguntas ou frases afirmativas, né, para pessoa, eu vou utilizar alguien, tá? Para coisas, eu digo algo. Para coisas e pessoas, eu posso utilizar alguno, alguna, algunos ou algunas. Então, alguém só pode para pessoa e algo a gente só utiliza para coisas. Na forma negativa, para pessoas eu tenho nadie, que significa ninguém. E nada para coisas. Para pessoas e coisas eu posso usar o ninguno e as suas variações de gênero e número. Lá no seu livro também aparecem esses outros indefinidos, né? Mucho, muchos, mucha e muchas. Pouco, poucos, pouca e poucas. Aí o tanto, bastante, outro e demasiado. Temos exemplos. Quanto dinheiro tienes? Tengo mucho. Então, mucho aí é o meu indefinido. ¿Hay algo en el bolsillo? No hay nada. Então, aqui eu perguntei, ¿hay algo en el bolsillo? Então, algo é um indefinido e no hay nada. Nada é o outro indefinido. No próximo tema são os interrogativos, tá? Então, os interrogativos são pronomes que têm a função de perguntar de forma direta ou de forma indireta. Com a função interrogativa, eles vão levar acento, sempre que eles estão entre os sinais de pontuação, exclamação ou interrogação. Então, eu tenho aqui, ó, quais são os interrogativos? Como, quando, quién, por qué, cuántas, quantos, cuáles, adonde, quiénes. Então, esses são os pronomes interrogativos. Eles vão iniciar as perguntas. Por exemplo, para quantidade, eu uso quantos. Ou quanto, ou quantas. Exemplo, quantos años tienes? Para coisa, eu utilizo o que? A que te dedicas? Lugar, donde? De donde sois? Modo, eu utilizo como. Como está tu mamá? Para pessoa, eu uso quién ou quiénes. Quem nos visita hoje? E para pessoa ou coisa, eu utilizo o qual ou quales, tá? Qual é tu mochila? E por fim, para tempo, eu utilizo quando. Quando vamos ao cine? Então, todas essas palavrinhas que iniciam as perguntas são classificadas dentro da gramática como um pronome interrogativo. E o detalhe, né, que estava explicando anteriormente, é que eles vêm acentuados quando estão em pergunta. Em frases exclamativas, se eles aparecerem, também podem ser acentuados, tá? Dependendo do contexto. Vamos para os exercícios. Praticando a página 60. Você vai ler este texto e completar essa última frase com a opção correta. Então, pause o vídeo um pouquinho, tá? Tente resolver, volte lá no seu livro, dê uma respirada, revise o assunto e tente resolver esta questão, ok? E eu vou dar a resposta. Então, vamos lá. A alternativa, então, seria a letra C. Vamos ver. Quizá por debilidad hacia el niño o por falta de firmeza. En cualquier caso, por no saberles amar. Então, a alternativa correta é a letra C. Na próxima questão, você tem que responder aqui, né?
No texto, os vocábulos todos e qualquer no segundo quadrinho classificam-se gramaticalmente como. Então, você nem precisa fazer a leitura do texto. Então, todos e qualquer são exemplos de quê? Adjetivos possessivos, conjunções adversativas, pronomes indefinidos, advérbios de modo ou substantivos abstratos. Então, todos e qualquer são pronomes indefinidos. Terceira, você vai completar esta frase com a alternativa correta. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo e tente resolver e volte para ver qual é a resposta certa. Vamos lá. A pesar de importância que conceda a los medios de comunicación visuales, libro seguirá siendo mejor para la reflexión y el pensamiento. A alternativa correta é a letra E. Por que a letra E? Observe aí o qualquer, né? Toda vez que o qualquer, né, que é a forma original, estiver antes de substantivo masculino ou feminino no singular, obrigatoriamente você precisa apocopar ou simplificar esta palavra. Então, você não pode fazer uso do qualquer aqui. Não vou falar qualquer importância, é qualquer importância. Então, sempre que o qualquer estiver antes de substantivo masculino ou feminino no singular, você corta a última letra, tá? Então, fica aí qualquer importância. Aqui, ó, é um verbo reflexivo, então fica o C. Em todas as opções já estavam aí o C, então tá ok. Libro é um substantivo masculino singular, então o pronome que tem que acompanhar, o artigo que acompanha é um artigo masculino, né? No singular, então é o ele. Então, nessa aqui você já teria eliminado essa. E por fim, aparece aí o mejor. Mejor é um advérbio. Toda vez que você tiver que colocar artigo, tem que analisar. Se eu tenho um substantivo, automaticamente eu utilizo algum dos artigos, masculinos ou femininos, tá? Mas se eu tenho outra classe de palavra que não seja substantivo, eu não posso usar os artigos, eu tenho que usar um artigo neutro, tá? O artigo neutro do espanhol que acompanha outras classes de palavras é o lo. Então, eu vou falar lo mejor para la reflexión, ok? O mejor é advérbio, então eu tenho que colocar o artigo neutro. E a última aí, ó, da Mackenzie. Aceptaria invitação que viniera de Jorge. Então, qual seria a alternativa correta e qual completa melhor a frase? Letra E. Aceptaria qualquer invitação que viniera de Jorge. Qualquer convite que viesse do Jorge. Então, aí a alternativa correta, letra E. Não faz sentido, né, as outras alternativas. Se você ler a frase com as outras alternativas, não faz sentido. E além do mais, ali na letra B está escrito qualqueras. Qualqueras deveria ser uma palavra no plural, né, que acompanharia. Então, a letra E é a mais adequada. Então, para casa, né, aí na sua casa você vai resolver os outros itens. Você vai resolver as questões 5, 6 e 7 e as interpretações de texto da página 61 a 63, Desarrollando Habilidades. Beleza? Bom, lembra que lá no comecinho da aula a gente estava falando sobre as rotinas. Então, para eu ver se você realmente assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você deixe um like, tá, nesse vídeo. E lá nos comentários você vai escrever uma frase ou pelo menos um texto bem pequeno com a sua rotina usando os verbos reflexivos. Você também pode usar as horas. Por exemplo, yo me despierto a las 6 de la mañana. E assim por diante. Vá analisando os exemplos que estão no livro e aí você monta o seu. Ó, me levanto temprano. Ó, eu me levanto cedo. Mas você poderia colocar a hora também aqui, ó. Me levanto a las 7 de la mañana. Ok? Então, você vai escolher uma frase ou fazer um pequeno texto e colocar lá nos comentários. Quando os alunos fizerem isso, eu vou verificar quem assistiu o vídeo até o final, ok? E aí, coloque lá no seu, no seu login o seu nome mesmo, para que eu saiba quem é o aluno e eu possa dar a pontuação, ok? Bueno, es eso, chicos. Muchas gracias por la participación en la clase de hoy y nos vemos. Chao, chao.